Boa tarde a todos que nos escutam nesse momento através da Rádio Piancó Web. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa aos sábados, com um novo horário a partir das 16 horas em Encontros e Circunstâncias. Né? É muito importante esse momento, é importante Contextos e Circunstâncias, é o nome do nosso programa. É muito importante esse momento em que você se faz presente conosco. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para fazermos um resumo, uma espécie de um histórico das principais notícias do Brasil, do estado da Paraíba e de Piancó. Pauta do nosso encontro de hoje, teremos pico da pandemia, pandemia sem controle. Capitais e estados elevam medidas contra a Covid-19. Decretos, uma polêmica sem fim. Brasil, plano de imunização. Brasil adquire 10 milhões de doses de vacina Sputnik russa. E por fim, última pauta do nosso programa de hoje, teremos a questão do auxílio emergencial. O governo federal deve começar a pagar somente no mês de abril. Esse é o encontro com todos vocês, todos os sábados aqui na Rádio Piancó Web. Você que nos escuta através da internet, a você que está sintonizado conosco pelo Facebook da Rádio Piancó Web. Bem-vindo, bem-vinda, seja bem-vindo de verdade para uma semana cheia de notícias e assim, claro, óbvio, pedindo sempre a Deus a bênção necessária para que possamos vencer todos os obstáculos e desafios. Saudar todos vocês, saudar o meu amigo irmão Pado Leite, que não pode estar aqui conosco, infelizmente seu primo veio a óbito, mais uma vítima da Covid. A nossa solidariedade a todos os amigos, familiares do amigo Pado Leite. Agradecer aqui a presença do nosso amigo Ângelo Neto, conosco se faz presente. Gente, então vamos lá para a nossa pauta de hoje. Pico da pandemia, pandemia sem controle. Pico da pandemia, pandemia sem controle. Nós estamos vendo, e aí os casos em todo o Brasil, as estatísticas, os números registram mortes absurdas nesses últimos 7, 8 dias. De tal forma que o Brasil registrou nas últimas 24 horas 2.152 mortes. E a média móvel volta a bater recorde, como também o número de casos. Eu já fiz algumas análises, já consegui fazer algumas leituras acerca do pico da nossa pandemia, uma pandemia que, ao que nos parece, registra seus novos capítulos. O fato é que nós temos, segundo os órgãos de imprensa, quase 11 milhões e 500 mil pessoas infectadas e quase 280 mil óbitos. Quase 280 mil óbitos. Em outros momentos, já tive a oportunidade na conta do meu Instagram fazer algumas leituras e eu volto a repetir, dizer a todos vocês que esse pico da pandemia, esses novos números revelam justamente aquilo que eu venho batendo na tecla, a questão do relaxamento das medidas e da banalização. O que temos visto hoje é, de fato, a banalização de muitas pessoas que, de forma irresponsável, de forma inconsequente, não estão cumprindo ou estão banalizando as medidas consideradas sanitárias. E aí isso vai respingar, quer queira, quer não, no aumento assustador do número de casos e também no número de mortes. O Brasil tem uma progressiva e a média móvel volta a bater recordes e de tal forma que nós temos no dia de hoje, ou nos últimos 7 dias, o pior momento da pandemia desde o seu início, lá nos meados do mês de fevereiro. Então, são casos, são números, são estatísticas que passam a ser mais números e que passa a nortear toda essa dinâmica e talvez essa dificuldade em que nós brasileiros estamos enfrentando frente a esses novos capítulos. Então a gente pede a todos vocês que, diante desse cenário, a educação sanitária, sem sombra de dúvidas,
é a melhor maneira, se configura a melhor forma de você combater o avanço e a proliferação do vírus. A consciência coletiva, o bem-estar do outro, pensar no outro, pensar em si. Evitem esses momentos onde gera massa, aglomeração, o uso de álcool em gel, álcool 70, a higienização das mãos, ao chegar em casa, tirar sua roupa, estender junto ao sol. Então, são medidas que salvam, que protegem e que impotencializam a proliferação e esse surto pelo qual nós estamos passando. Repito, os números apontam um novo pico e, mais do que isso, os números apontam uma pandemia sem controle. Uma pandemia sem controle, uma vez que a própria sociedade civil está relaxando. A própria sociedade constituída, ela banalizou. A própria sociedade, ela foi inconsequente. Não adianta a gente culpar terceiros, também é importante, porque a ação do Estado atenua a ação, as ações, as políticas públicas de combate à própria Covid, ameniza, mas elas não são suficientes. É preciso que cada um desenvolva na sua lida diária uma ação ou adote para a sua vida ações educativas que constroem uma sociedade pautada no respeito, na ética e na política do bem comum. A política do bem comum, a reflexão sobre as nossas ações se faz extremamente necessária nesse momento. É preciso cada um fazer sua parte, abrir mão de muitas coisas para juntos sairmos dessa pandemia. E claro, somados a isso, os esforços dos órgãos competentes para imunizar a nossa população. E aí, um dos temas do nosso programa de hoje vai ser o plano de imunização nacional, estadual e também no município de Piancó. Então, é com grande tristeza que a gente vem então utiliza-se desse veículo de comunicação para dizer: é necessário que cada um tome consciência da gravidade. Pessoas estão morrendo. Mais do que isso, as mortes, elas são recordes. O Brasil passou de 2.000 mortes nos últimos 6, 7 dias. E, enfim, a média móvel de transmissão e de morte, ela tem batido recordes, né? Tem batido grandes recordes. E, por fim, não menos importantes, dizer a todos vocês que a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias é entre 1.761 e que é um novo recorde desde o início da pandemia. Para quem não sabe, isso em questões de números, né, estatísticas, o Brasil tem 49%, a média móvel aumentou em 49% referente aos últimos 14 dias. Então é um índice extremamente preocupante, delicado, que nos faz estar atentos e de olho em pé. É preciso que cada um desenvolva nas suas lidas diárias, na sua prática diária, na sua conduta, exerça o papel de cidadão, que é cuidar do próximo, cuidar de si mesmo. Capitais e estados elevam medidas contra a Covid. Capitais e estados elevam medidas contra a Covid. E aí, dentro dessa perspectiva, vamos então tentar entender a polêmica dos decretos. Veja, o colapso no sistema de saúde público, né, o colapso no SUS, é um indício ou revela justamente a necessidade de aplicar medidas mais restritivas ou medidas muito mais fortes, medidas muito mais radicais. O fato é que, em meio à crescente média de mortes e os recordes de números de casos e mortes pela Covid, muitos estados da nossa federação, muitos municípios têm adotado medidas extremamente rígidas. E aí se tem essa polêmica em torno justamente das medidas. E aí eu tenho de um lado as duas situações. Primeiro, os números, as estatísticas, a diagnose. O Brasil vive um colapso na saúde pública,
Existem estados que já se encontram com a sua capacidade máxima de UTIs ocupadas. Existem indícios de que muitos estados já entrou em colapso. Existem estatísticas, números que mostram que a situação da pandemia no Brasil ela está incontrolável. E aí, para conter e pensando, né, no colapso do sistema público de saúde, se tem, portanto, os decretos. Os decretos que são formas punitivas, mas também de caráter educativo, porque é uma forma de também, talvez, punir quem não foi educado, ou uma forma também de exercer com radicalidade justamente essa medida que é papel do Estado, o controle social. A gente vai então nas grandes leituras, os grandes pensadores da filosofia. Eu tenho o Hobbes, por exemplo, eu tenho o próprio John Locke, eu tenho o próprio Rousseau, e vai dizer qual a função do Estado? Manter a ordem, garantir a segurança, mas também o controle. Então, quando algo está fora do controle, é necessário medidas muito mais rígidas para resgatar esse período de isonomia, ou seja, esse período em que todos possam ser regularizados pela própria lei. Então, decretos são formas, do executivo em todas as suas esferas. Justamente haja visto todo esse cenário que nós estamos vivendo, passando em meio ao novo pico da pandemia e, repito, o pior pico desde o seu início. Então, os estados e os municípios têm adotado justamente medidas muito mais severas, inclusive com punições muito mais rígidas. Existem alguns estados que, inclusive, estão aplicando multas de R$50 mil, R$100 mil, R$200 mil, para aqueles e aquelas que persistem em descumprir. São situações difíceis e que para cada situação difícil exigem medidas também necessárias. Para vocês terem uma ideia, gente, essas medidas mais rígidas, elas são formas educativas, repito, em meio ao descumprimento de muita gente que persiste em fazer festa. Eu estava acompanhando ontem no portal CBN que a polícia teve que intervir em uma festa clandestina. Veja, no pico da pandemia, muita gente ainda pensa nas farras, nas festinhas clandestinas e particulares. Isso revela justamente o que é a humanidade perversa, que não se incomoda com a dor dos outros, que não consegue, talvez, entender a gravidade dessa situação. E medidas são sempre formas de, talvez, colocar em ordem a casa e dizer assim, opa, é necessário. O afrouxamento, a banalização, o relaxismo de muitos ocasionou esse colapso e esse surto que parece sem precedência. A sensação que temos é que voltamos à estaca zero, ou pior, porque nós vivemos nos dias de hoje, nos últimos 7 dias, o pior momento da pandemia, né? E aí os números revelam isso, pessoas estão morrendo, mais de 2.000 pessoas, a média móvel nos últimos 7 dias está em quase de 1.800 pessoas, o que é absolutamente lamentável. Então vejam, em meio às dificuldades, em meio às questões, a gente sabe que todos os decretos, eles são punitivos, e aí, quer queira, quer não, limita a capacidade de atendimento, limita a questão de horário. Nós temos nos decretos, e é importante ser ressaltado, algumas brechas, algumas brechas. O fato é que decretos são formas extremamente legais, haja vista a situação vigente. Repito, nós não estamos confortáveis, é muito difícil a gente, talvez, enxergar uma luz no fim do túnel. Então, em meio a toda essa celeuma, em meio a todas essas questões, precisamos, de fato, sim, entender que os decretos são formas educativas, porque visam justamente enquadrar pessoas que
estão descumprindo. E é importante a cada cidadã fazer sua parte. O decreto, os decretos, eles são sempre baseados em estatísticas, em números, em diagnoses. Existe um método dedutivo, ou não, existe um método indutivo que mostra justamente a necessidade. Então, para além de uma síntese crítica, é importante a gente desenvolver essa logística de que é necessário estar alinhado, estar nessa mesma perspectiva, de que se cada um não desenvolver o seu papel dentro dessa construção coletiva, dentro dessa consciência social, os próximos decretos serão mais rígidos ainda. E a tendência é justamente de, em muitos estados, decretar lockdown total. O que é para a economia, para os grandes comerciantes, para o público em geral, para as cidades, extremamente ruim, porque contribui para que o agravamento da crise econômica, os impactos da pandemia na economia sejam ainda maiores. Então é importante ter essa consciência, é importante fazer essa leitura crítica sobre as coisas e entender que estamos em tempos difíceis e que a pandemia, nesse momento, se desdobra, se mostra extremamente difícil de ser controlada. Repito, a culpa deve ser dividida, talvez políticas mais fortes, políticas mais concentradas, pudessem atenuar ou até mesmo salvar mais pessoas. No entanto, essa conta também vai para muita gente que banalizou, que relaxou, que desdenhou com a própria doença. Então, esse é o nosso cenário. Esperamos dias melhores, mas, repito, os decretos são formas educativas dentro de uma perspectiva ideológica de punição. Punição porque, em meio ao colapso do sistema público de saúde, é preciso ter equilíbrio, maturidade, altivez, de pensar na vida acima de qualquer coisa. Parece até filme de serial killer, mas não é. Já existe no Brasil hoje a escolha quem morre. Já existe em várias localidades, cidades e estados, onde a taxa o número de UTIs está em colapso, escolher quem morre. Veja, gente, estamos no século XXI e vejam a situação que nós estamos passando. Hoje, escolhe quem morre e não mais quem sobrevive. Então, assim, é uma situação extremamente delicada e que precisa de todos nós uma leitura crítica, uma leitura reflexiva. Abrir mão nesse momento, haja vista uma coisa maior. Abrir mão nesse momento, haja vista essa dinâmica. E quem sabe voltarmos dentro dos padrões, dentro dos protocolos de biossegurança, dentro de uma ética ambiental, dentro de uma ética sanitária, para que nós possamos juntos voltar à nossa normalidade dentro dessa logística nova. O novo normal preconiza isso. Medidas, cuidados, para que nós possamos cuidar da vida como o bem maior de todos. A vida é o bem maior. Jesus disse Jesus na carta, no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Muito bem. Agradecer a todos os nossos telespectadores que se fazem presente nesse momento pelo Facebook da Rádio Piancó Web. Temos algumas perguntas, não sei. Agradecer a presença da nossa amiga professora Edileuza Claudino Mesquita pela sua presença. Agradecer a todos que nos assistem e acompanham em suas casas, através das mídias sociais, da Rádio Piancó Web e também do Facebook. Mais uma pauta do nosso programa, gente. O plano de imunização. Brasil adquire 10 milhões de doses de vacina Sputnik. Vamos então à matéria. O Brasil então adquire 10 milhões de doses de vacina da Sputnik. Gente, o programa
o Ministério da Saúde assina no dia de ontem o contrato que compra 10 milhões de doses da Sputnik, uma vacina que foi fabricada lá na Rússia contra a Covid-19. O cronograma prevê inicialmente 400 mil doses já para o mês de abril, 2 milhões para o mês de maio e outros 7,6 milhões para junho. Atualmente, é importante ressaltar que a Sputnik ainda não foi reconhecida pela Anvisa. Então, é mais uma logística importante, mais uma notícia boa em meio às várias ruins que existem, é que, em meio às críticas feitas ao planejamento, ao plano de imunização dos brasileiros, o Brasil consegue comprar 10 milhões de doses da Sputnik, uma vacina que é produzida lá na Rússia contra a Covid. O plano prevê até junho, essas 10 milhões de vacinas serem distribuídas em todo o território brasileiro. Como já ressaltei, o plano das vacinas, o cronograma previsto está na aplicação e da distribuição de 400 mil doses até o mês de abril, 2 milhões de doses até o fim de maio e mais 7,6 milhões em junho. E, por fim, não menos importante, falarmos sobre um programa que tem causado divisões em toda a federação, que é a questão do auxílio emergencial. Isso porque, em meio à pandemia, o governo deve começar a pagar somente o auxílio em abril. Vamos à matéria. Minha gente, está previsto então para todos aqueles que vão receber 4 parcelas do novo auxílio emergencial, justamente deverá ser inicialmente pago somente em abril. 4 parcelas de um valor médio de R$ 250 e que pode variar de 150 para pessoas sem filhos até R$ 375 para mães solteiras. Inicialmente pago com R$ 600, o auxílio vai ser pago com algumas mudanças conforme a PEC, né, promulgada pelo próprio Senado. 4 meses no valor de R$ 250 no geral, mas pode variar para R$ 150 para pessoas sem filhos e até R$ 375 para mães solteiras. O fato é que o auxílio se configurou nesse momento para as pessoas de vulnerabilidade social, nesse momento, um poder aquisitivo, né, necessário. Veja, a gente tem na contramão de todas as políticas assistencialistas, nós temos um quadro extremamente desfavorável para a economia, que é a pandemia. E aí o auxílio se configura nesse momento não somente uma forma do Estado amparar quem precisa. Existe esse romantismo sobre essa tese, mas do ponto de vista legal, oferecer condições para as pessoas ficarem em suas respectivas casas. Veja, o quão é importante esse auxílio, porque vai ajudar, vai fazer com que as pessoas tenham condições, inclusive de custear a sua feira, comprar sua carne, comprar sua água, pagar a sua fatura, a sua fatura da conta de luz, etc. Então, quer queira, quer não, o auxílio é uma forma paliativa, porque não resolve, mas ela é, nesse momento, em meio a essa turbulência
do aquecimento da própria moeda, as dificuldades que nós estamos encontrando, todo esse contexto histórico que estamos passando, o auxílio se torna uma forma talvez importante, porque possibilita a muitas pessoas a ter uma renda extra ou ter uma renda que possa ter um poder de consumo. O fato é que a pandemia, ela potencializou ainda mais as desigualdades sociais existentes. Veja, a pandemia, desde o seu início, potencializou as desigualdades que já eram gigantescas. E aí, na prática, quem tem mais sofrido com os impactos sociais, econômicos, educacionais, são as pessoas de baixa renda, são as pessoas que não têm uma renda per capita, são as pessoas que vivem da informalidade. Então, esse contexto vivido faz com que o auxílio seja uma forma paliativa de talvez ajudá-los em tempos de uma redução salarial. Não é o suficiente. E aí a classe política, os partidos políticos de oposição ao próprio governo, tem batido muito na tecla que o Brasil pode dar mais, poderia dar mais. Estamos numa pandemia e o Senado e todo o Congresso autorizou que o Brasil gastasse acima daquilo que estava previsto com o seu teto de gastos. Mas o fato é que, dentro dessa política, dentro dessa ótica social, o Estado, cada vez mais, a sua ação cada vez mais será decisiva. Porque a ação do Estado salva pessoas diante de um colapso do sistema público de saúde, salva pessoas porque pessoas estão à mercê de uma política de desigualdades, pessoas estão passando fome, e também salva pessoas porque a assistência do Estado, somados à sua atuação, talvez revele qual é a sua razão social de ser. Que não é apenas pensá-lo como alguém que controla ou que exerce o seu poder, mas alguém que consegue, dentro dessa dinâmica de mundo, promover igualdade e justiça, dar a quem de fato precisa. Isso é o princípio da igualdade, da equidade. Dar aquilo conforme que lhe é de direito. Então, sobre essa ótica está justamente as políticas sociais que, nesse momento, são extremamente importantes para tentar atenuar, diminuir os impactos que hoje são muito difíceis de serem superados. Economicamente, o Brasil está no crescimento inclusive está abaixo dos países emergentes. O Brasil, que era até pouco tempo atrás a 10ª potência econômica do mundo, passou a ser a 13ª. Então, o PIB houve uma retração, e aí nós temos algumas leituras acerca disso, mas é preciso, nesse momento, dar assistência ao povo brasileiro. É preciso, então, em meio a todas essas questões, entender que é necessário abrir mão e talvez ir além do teto de gastos. Vamos tentar encontrar meios de talvez recuperar a economia. Por que não pensar, por exemplo, uma reforma tributária? Uma reforma tributária que seria muito bom para a nossa economia. O problema do Brasil é que não se taxa, não se faz uma reforma igualitária que tira de quem tem muito, não tira de quem tem muito e tira muito de quem tem pouco. Então é necessário e urge como necessidade uma reforma que possibilite uma divisão uma reforma que seja e atenda a todos. Quem tem muito tem que pagar mais. Quem sabe taxar as grandes empreiteiras, as igrejas que têm hoje no seu contexto impostos zerados. Empresas que são multinacionais, que são bilionárias e que têm sua política tributária fiscal reduzida. Talvez uma maior política de fiscalização. Então, existem sim formas de você buscar sem que aumente a carga tributária das pessoas que já estão sufocadas. Então, é necessário sim uma atuação do Estado que possibilite as pessoas viverem de forma digna,
uma vez que vivemos um período de calamidade. E em período de calamidade, se faz sim necessário a atuação do Estado. Né? Se faz sim necessário a atuação do Estado. Então, mais uma vez, agradecer a você que se faz presente conosco, os nossos internautas, aqueles que nos acompanham em casa, através da Rádio Piancó Web. Da Rádio Piancó Web. Notícia de última hora, há 11 minutos atrás, do G1.com, g1.globo.com. Governadores do Nordeste formalizam compra de 37 milhões de doses da Sputnik. Vacinas irão incorporar o Plano Nacional de Imunização e serão distribuídas para todo o Brasil. Como já disse, o Ministério da Saúde prevê começar a entregar a partir de abril. E, contudo, entretanto, mais uma vez, lembrarmos que a Sputnik ainda é um imunizante que não foi aprovado pela Anvisa. O consórcio de governadores do Nordeste formalizou, na tarde de hoje, dia 13, a compra de 37 milhões de doses de vacina da Sputnik, uma vacina russa. A informação foi confirmada pelo Wellington Dias, governador do Piauí, e foi feito o anúncio com o Ministério da Saúde, o Eduardo Pazuello, para que a pasta seja intermediária na aquisição de doses. As vacinas passam, nesse momento, a integrar o Plano Nacional de Imunização e será distribuído para todos os estados brasileiros. Mais uma boa notícia, o Brasil passa, em vez de 10 milhões de doses, passa a ter 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. Ok, minha gente? Mais uma vez, agradecer a todos vocês pela participação, pela presença. E por fim, não menos importantes, falar sobre a ocupação de leitos em UTIs para pacientes de Covid. Estados estão com 100% de sua capacidade máxima na sua totalidade. Destaca-se aqui Florianópolis, alguns estados, como por exemplo, quase 100% do estado de São Paulo. Então vejam, é uma situação difícil que requer medidas extremamente necessárias e mais rígidas. Então, gente, por hoje é só. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e o mais importante, a educação sanitária nesse momento se torna a única ferramenta e a consciência coletiva, mais do que nunca, para salvar pessoas. Pessoas estão morrendo, pessoas talvez próximas de nós, pessoas estão sendo infectadas. E nesse momento é preciso que cada um desenvolva no seu dia a dia um amor telúrico, um amor pelo outro, um amor que é capaz de nos fazer pensar e repensar nossas ações. Então fiquem com Deus, a todos um bom final de semana e até o próximo sábado com o programa Contextos e Circunstâncias. Tchau, tchau, forte abraço e Deus nos abençoe.